A paz do Senhor, irmãos. Resolvi gravar esse vídeo, que é uma mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração há algum tempo. E decorrer dessa quarentena aqui, aproveitar o tempo, né, que a gente tem. E não é uma mensagem com o objetivo de mexer no teu emocional, você ouvir e ficar emocionado. Não é uma mensagem de prosperidade, apesar de que traz a prosperidade de qualquer forma, mas não é o objetivo a prosperidade. E também não é uma mensagem que se torna só uma informação para que você esteja bem informado, né? Que informação, 2, 3 dias já cai no esquecimento. A palavra do Senhor é uma palavra transformadora e que essa palavra seja, em nome de Jesus, transformadora, que ela venha abrir teu entendimento através da mensagem, que qual é a necessidade do cristão nos tempos que a gente está vivendo hoje, que está muito claro pelo que está acontecendo no mundo, né? Doenças, pragas, né? Agora o coronavírus, todo mundo sabe, não é novidade, parou o mundo, né? E as pragas do gafanhoto também, que está arrasando a agricultura, chegou a atingir 10 países, né? No norte da Ásia. E o Senhor tem falado no meu coração a respeito de prioridade, que Deus age. Deus foi muito claro. Foi o meu modo de agir com prioridade e de forma organizada. Então, se a gente vê aqui, abra aí em Gênesis 1, lá no começo, fala assim, Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a primeira coisa, a primeira prioridade, lá no começo, que Deus, no momento da sua criação, que ele percebeu que seria prioridade, seria a luz, né? E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então assim, nas trevas a gente não consegue construir nada, criar nada, a gente não acha saída, né? A gente fica numa situação vulnerável, né? Agora na luz não, na luz a gente sabe o caminho, a gente está protegido, a gente não cai, a gente não tropeça, você pode construir tudo, criar tudo, é totalmente, né, diferente de uma situação de trevas. Então ali logo no começo a prioridade que Deus viu que houvesse luz. E lá em Lucas 6,12, abra aí Lucas 6,12. Aqui é a maneira que você foi escolhido, né, pelo Senhor. E por quê? Para quê? Né? Na verdade, você foi escolhido. Aqui diz assim, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então, assim, algumas versões falam que Jesus escolheu, no meio da multidão, alguns para estar com ele. E o que quer dizer estar com ele? Estar com ele é se relacionar com ele. Então aí eu entendi que a prioridade para a nossa vida é o relacionamento com Deus, que é andar na luz, né? Jesus é a luz, né, para a gente. E quando nós nos relacionamos com Deus, é gerado em nós, da parte de Deus, fé, né, santidade. Aqui deixa muito claro, lá no começo de Gênesis, que a luz não se mistura com as trevas. Então, a partir do momento que a gente começa a se relacionar com Deus, né, vai havendo luz, né, e as trevas vão saindo. Então, isso é prioridade para a nossa vida hoje, né? Hoje sempre, né? Mas acho que o momento é
oportuno para isso, para a gente fortalecer isso. E quando é gerado de Deus essas coisas na nossa vida, por exemplo, santidade, temor, obediência, sabedoria, né? A gente começa a deixar de ser vulnerável, né, para as coisas do mundo. Então, o entendimento que eu tive, que a prioridade é o cristão se relacionar com Deus. Porque a gente vê relacionamentos muito superficiais hoje em dia. Até quem não é cristão, quem nem na igreja vai, anda com camiseta escrito fé, fala tudo, em nome de Jesus. Né? Você vê que ali é algo superficial, que a pessoa não conhece a Deus. Né? E Deus pede hoje para a gente se relacionar com temor, né, e obediência. O que é temor? Você crê que existe um Deus acima de tudo, acima de todos, e que um dia você vai prestar conta. Eu vou até passar essa mensagem falando você, para quando você ouvir, entender que é uma mensagem pessoal para você. Você entendeu? Porque relacionamento com Deus é algo pessoal. E muitas vezes a gente pede algo para o Senhor, ou passa por situações difíceis, e corre para um irmão, corre para um pastor, corre para todo mundo, pede socorro em oração. Não que isso seja errado, mas que também você faça a sua parte e entre na presença do Senhor, sem transferir a responsabilidade desse relacionamento. Porque eu tenho visto muitas pessoas pedindo oração para um, e vai na irmãzinha ali, vai na pastora ali com a bênção, vai tranquilo, normal. Mas que depois se acomoda e fica esperando um resultado. E quando esse resultado não vem, a gente fica se perguntando internamente, por que acontece com todo mundo e comigo não? E como receber algo de Deus sem se relacionar com Deus? É como aquele vizinho de porta, que você nunca dá um bom dia, mas quando precisa bate na porta e me pede, me arruma uma xícara de farinha, me arruma uma xícara de açúcar, você pode, né, me fazer um favor assim, assado, só procura quando precisa. E a gente precisa de um relacionamento com Deus, irmãos, porque não de necessidade de algo diante de Deus, mas um relacionamento com Deus, por Deus ser acima de tudo e de todos na nossa vida. Essa é a prioridade, né? O que é um relacionamento com Deus? Com temor e obediência. Você crê que existe um Deus acima de tudo, seus desejos, suas necessidades, as suas vontades, e acima de todos, acima de qualquer tipo de relacionamento que você tiver, amigo, mulher, marido, esposa, filho, e que um dia você vai prestar conta, que um dia que está próximo, né? Aliás, né? Está chegando o tempo. E o que o Senhor tem falado no meu coração, que há muito relacionamento superficial e as pessoas estão achando que isso é o suficiente. Por exemplo, você ir numa igreja de domingo, vai lá, canta, se emociona, manifesta a presença do Senhor, lógico que é manifesto, você está na casa de Deus. Agora, isso continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta, o Espírito Santo de Deus se manifestando durante a semana na tua vida? Tem que continuar. Esse é um relacionamento de obediência. Você, através desse relacionamento, você consegue já ouvir e saber que é a voz de Deus? Por exemplo, se eu chamar minha filha de longe, por mais que ela não me veja, ela vai me reconhecer pela voz, sabe que é o pai, e às vezes até pelo tom da voz ela sabe se o pai está bravo, se não está, se está com pressa ou não. O que é isso? É uma intimidade, porque ela se relaciona direto comigo. É dessa forma que Deus quer. E lá em Mateus 6,36, isso fica muito mais claro o que Deus quer. Que Deus quer que o nosso relacionamento com Ele seja prioridade. Abra aí, Mateus 6,36. 6,36. Vamos ver o que fala aqui. Olha como Deus age com prioridade de forma organizada. Então a prioridade é o quê? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que quer dizer aqui o entendimento que eu tive? Que a prioridade hoje e sempre
Mas hoje, o Senhor está falando, a prioridade para o cristão é buscar o reino de Deus, buscar a Deus e sua justiça, e as outras coisas vão serão acrescentadas. Quer dizer, buscar o reino de Deus, a prioridade. E a organização que Deus, existe algo organizado aqui. Quando você tiver isso no seu coração como prioridade, aquilo tudo que você pede, que você necessita, o Senhor acrescenta, vai ser acrescentado. E acrescentado eu posso até falar algo até mais do que você tem pedido, que é um acrescento que Deus coloca, né? E não tem outra forma, a forma é essa, relacionamento sério com Deus, né? Ser prioridade na vida da gente, e tudo aquilo que é necessário a gente, né? Deus acrescenta. E lá em João 5, 1, 9, eu vou tentar ser mais curto, breve possível aqui, para não ficar muito longo o vídeo. João 5, 1, 9. João 5, do 1 ao 9. Não, é João 5. Aqui ele fala do tanque de Betesda, né? Que havia um homem há 38 anos nesse tanque e esperando a oportunidade para receber a sua bênção, a sua cura, né? Que a bênção no momento ali para ele é óbvio que seria a cura, né? Da sua deficiência. E eu percebi ali que através dessa mensagem que tem muita gente que fica esperando alguém fazer algo por ela para receber algo de Deus. Primeiro que Deus não age em coisas, Deus age em pessoas, certo? Então o que quer dizer essa mensagem? Que o Evangelho não é inerte, o Evangelho é movimento, o Evangelho é busca, né? É atitude, é você tomar uma decisão e falar assim, não, a partir de hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar força e eu vou começar a meditar na palavra, eu vou começar a orar, eu vou jejuar e eu vou na igreja, vou ouvir a palavra. Por quê? Porque o essencial para o ser humano, para se relacionar com Deus, é através dessas coisas. Você entrar na presença do Senhor em oração, jejuando, né? Ouvindo a palavra do Senhor e meditando na palavra do Senhor. Porque o inimigo ele não quer roubar o que você tem, material. O inimigo quer roubar o que você tem mais de precioso, que é a palavra de Deus que é semeada no seu coração. Porque quando ele arranca isso de você, você se torna vulnerável de novo, porque você não tem a verdade, você não tem a luz que você precisa, né? Esse é o mais essencial. E também tem uma outra passagem aqui, lá em Lucas 7,11, que fala que Jesus ressuscita o filho de uma viúva, né? Depois vocês abrem aí, Lucas 7, 11, 17. Que essa viúva tinha um marido, tinha um filho, né? Vou falar das minhas palavras para ficar curto logo. E estava tudo bem, tudo tranquilo. Vivendo a vida dela normal, o marido trabalhando, trazendo sustento, tudo em paz. De repente perde o marido. Aí ela busca uma forma, um jeitinho para sair da situação. E às vezes a gente faz isso também. Em vez de colocar a situação diante de Deus, a gente começa a buscar meios para resolver nossos problemas. Essa mulher fez o quê? Transferiu a responsabilidade do marido para o filho. Continuou a vida normal, deu um jeitinho, aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Vamos poder dizer assim. E de repente ela perde o filho também. Aí ela entra em desespero. E agora? Né? Eu tinha dado um jeito, não tem mais solução nenhuma. A partir, quando ela começou, que ela já ia sepultar o filho, tinha aquela, diz na palavra, tinha aquela multidão junto, é aquele negócio. Quando é para enterrar sonhos, desejos, planos, vem um monte de gente te acompanhar. Um monte de gente vai com você. Né? Mas a partir do momento que essa mulher teve um encontro com Jesus, que aqui fala na palavra, depois você vai ler, que ela encontra com Jesus e Jesus ressuscita o filho dela. Jesus ressuscitou toda a esperança dela, a provisão dela,
né? Ressuscitou ali, porque naquele tempo uma viúva de marido e de filho, coitada, estava perdida, né? Porque era um tempo que o alimento era, e a vestimenta era fundamental. E até hoje é também, mas naquela época era mais ainda. E ali ela vendo naquela, não tinha mais saída para ela, já estava morto. Os planos dela, a solução que ela encontrou dela mesmo, né, carnal, um pouco entendimento dela, acabou para ela. E às vezes a gente chega em situações assim de que aparentemente parece que teve um fim, não tem mais jeito. Mas o principal aqui da mensagem que eu entendi, que a partir do momento que a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, as coisas mudam. Pode parecer que já morreu, que não tem mais jeito, nem tem solução, mas por mais que pareça dessa forma, isso tudo é relacionamento com Deus. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus, pode estar morto. Pode para você parecer que não há mais solução. Jesus põe a mão e ressuscita. É dessa forma. E eu tenho sim percebido que as pessoas estão muito assim acomodadas, né? Aquele evangelho inerte. Ah, já orei, já cantei, uma vez por semana na igreja tá bom. E quando as coisas não acontecem, fica se questionando, né? Por que comigo acontece? Por que com o irmão acontece? Comigo não acontece. E o evangelho ele é muito claro. O evangelho ele é você tomar uma decisão e fala assim, vou buscar a Deus, levanta e anda, o que diz a palavra, né? E buscar constantemente um relacionamento sério com Deus, porque passamos por momentos difíceis, e para muita gente vai sofrer consequências assim irreversíveis, né? O rico vai continuar rico e o pobre vai ficar mais pobre, a verdade é essa, né? E o Senhor tem falado muito isso no meu coração e eu tenho buscado muito a Deus, por isso que eu estou passando essa mensagem. E tem mais um verso aqui que eu quero falar, eu já pulei algumas coisas para não ficar muito longo. Aqui em João 21 fala do Simão Pedro, pescador, né? Que ele passou a noite inteira pescando e não pescou nada. E um homem que era como um líder, né? No meio dos pescadores, tinha todo o equipamento necessário, barco, rede, todo um conhecimento da área dele, ele dominava a área, mas nem isso foi o suficiente para ele ter resultado, êxito no que ele queria, que era o peixe, né? Por mais que ele fosse um belo profissional, um líder, conhecesse toda a região, tivesse todo o equipamento necessário, não é o suficiente. Tem momentos que, por mais que a gente tenha todo o domínio daquilo que a gente faz, tem momentos que a gente se encontra que é só por Deus. E a partir do momento que esse homem teve um encontro com Deus, mudou totalmente a situação. Porque aqui na palavra o Senhor diz, depois você lê e medita, que Jesus chamou ele, deu a direção para ele da bênção, né? Por mais que ele já tinha tentado. E ele não questionou. Ele podia ter falado, eu passei a noite toda pescando, eu tenho todo o equipamento, eu já sou velho, macaco velho, eu sou um líder, coisa toda. Não, ele creu, foi lá, obedeceu, obedeceu a direção do Senhor, e ali aqui diz que quem estava com ele também foi abençoado. Então, às vezes, o que acontece? Deus, ele dá direção para o líder. Quem é líder na igreja? São os pastores. E às vezes, muitas vezes a gente questiona porque o pastor faz dessa forma, daquele jeito, vai para esse lado e podia assim, assim, assado. O líder está obedecendo a direção de Deus. Então a gente não deve questionar, irmãos. Não deve. Porque é muito claro, aquele que está com o líder, ele recebe da bênção. Aquele que não está com o líder, que não está, não recebe, fica de fora. Aqui poderia ter pescadores ficado na areia e falado, a gente já tentou a noite toda e não deu em nada. Você entendeu? Agora, aquele que foi, entrou na água, que ele chamou, era tanta bênção que quem estava com o líder recebeu. Então, não questione líder. É
Totalmente errado. Quando a gente questiona líder, a gente está questionando a direção de Deus. Você entendeu? Aí você fica de fora da bênção. Tá entendendo como é que funciona? Você pode ver ali que a partir do momento que Simão Pedro teve um encontro com Jesus, ele foi abençoado. Então, às vezes, a gente não recebe o que a gente tem pedido porque nós não estamos fazendo o que é prioridade para Deus. Que Deus deixou bem claro aqui. Prioridade é se relacionar com Deus. Lá em Gênesis, lembrei agora, fala que Deus, todo finalzinho de tarde, ia se relacionar com Adão e Eva. Por quê? Deus, ele se agrada e ele gosta de interagir com a sua criação. Deus quer interagir com você. Deus quer se relacionar com você. A palavra do Senhor fala que quando nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Então, a luz não se mistura com as trevas. A partir do momento que você busca Deus e se aproxima de Deus, automaticamente todo o mal vai saindo. Vai ficando cada vez mais, porque uma coisa não se mistura com a outra. Você entendeu? Então, assim, é a prioridade para o cristão. Hoje e sempre, né? Mas hoje é um momento mais do que oportuno, que a gente está vendo os sinais aí. Jesus está falando, olha, eu tô... Olha como é que está a situação aí. Quem está num relacionamento superficial, quem acha que o que está acontecendo de relacionamento é o suficiente, está enganado. O negócio é sério. A gente está vivendo um momento de que tudo está citado na Bíblia. Eu até ouso a falar que quando os apóstolos pediram sinais para Jesus, quando Jesus falou do fim dos tempos, Jesus começou a falar de guerras e rumores de guerras e falsos profetas, tudo numa ordem. Se você analisar, falsos profetas a gente já vive há muito tempo. Guerra a gente já vive há muito tempo. Pragas, terremoto, catástrofes, essas coisas a gente já vive há muito tempo. Então nós já estamos mais da metade desse aviso para frente de Deus. Você entendeu? Um conselho que eu te dou. Não espere a casa cair. Porque quando a casa cai, é mais difícil construir uma nova casa. O que você tem que fazer? Tirar todo o entulho, né? Planear o terreno, para começar da fundação e construir uma outra casa. É a casa do Senhor, somos nós, né, irmãos? Né? Então isso tem um custo, é trabalhoso e leva tempo. Então fortaleça sua casa, seu relacionamento com Deus. E assim, Deus, quando Ele sabe que nós somos capazes e podemos fazer algo, enquanto a gente não faz, Deus não levanta um fio de cabelo. O que é isso que eu estou falando? O que é o cristão é capaz e pode fazer? Orar, jejuar, meditar na palavra, ouvir a palavra, que é fundamental, estar em comunhão com os irmãos na igreja, tudo, e ouvir a palavra é alimento para nós, né? Através da palavra a gente ouve Deus, né? Isso é notório, isso aí todo mundo sabe, é o básico. E enquanto a gente não toma essa postura, não há relacionamento com Deus. Você vai na igreja, se emociona, é legal, é um pessoal bacana, eu me sinto bem, mas e nos outros dias? Como é que faz? Você entendeu? Tem passagem na Bíblia aqui que fala dos apóstolos que estavam num barco com Jesus e veio a tempestade. Quer dizer, você está com Deus não quer dizer que você não vai passar problema. Você entendeu? A diferença é o quê? Eles clamaram por Jesus, Jesus atendeu o socorro, foi até a fonte do problema, mandou a fonte do problema, que era o vento, cessar, parar, e também foi no que aquilo causou, que eram as ondas, né? Que Jesus vai na fonte do problema e depois ele age na causa do problema. Então ele mandou a fonte do problema parar e depois foi na causa, que eram as ondas, parar. A diferença é o quê? Que tanto o homem que está com Deus e o homem que não está com Deus passar problema, a diferença é que você não afunda. Você entendeu? Ali o barco já estava quase afundando, mas Jesus veio, ouviu e cessou o problema, resolveu o problema. Jesus tem poder para dar ordem para tudo. Não sei o que você está passando hoje, mas o que a mensagem está falando é para que é o momento de clamar a Deus. Não é um momento para ficar inerte.
Às vezes, que nem o deserto. O deserto não é para você ficar. O deserto é para você passar. Na hora que você está no deserto, é o momento de clamar a Deus. Porque eu vejo que quando você está num momento de dificuldade, que a gente chama de deserto, a saída é Jesus. Você entendeu? E tem gente que entra numa situação difícil e fica se vitimizando, fica falando, eu sou um coitadinho, eu não presto para nada, eu sou não sei o quê. Não é momento para isso, irmãos. Quando você está numa dificuldade, num deserto, o momento é de buscar a saída. Qual é a saída do deserto? É Jesus. Então é o momento de você dobrar o joelho, clamar a Deus, né? E Deus vai te ouvir e vai te dar a saída da situação. E eu lendo aqui, meditando na palavra, a mulher que recebeu que o filho foi ressuscitado, Simão Pedro, que teve uma pescaria abençoada, tinha até uns outros exemplos aqui, mas eu quero encurtar o vídeo. O homem que foi, pois existe, que tem um aqui que fala do milagre do cego, que Jesus veio uma multidão, né? Marcos 8, 22 e 23. Marcos 8, 22 e 23. Que vê uma multidão e traz um cego até Jesus. E Jesus pega esse cego pela mão. Esse ato de pegar pela mão é cuidado, é carinho, é te guardar, te proteger, é te mostrar o caminho, é te conduzir, né? E ele tira do meio desse povo. Por que ele tira do meio desse povo? Porque é um povo incrédulo, é um povo que não recebeu bem Jesus, não quis saber de Jesus. Então, quando você está no meio desse povo, a primeira coisa que você tem que fazer é sair. Essas pessoas que blasfemam, fazem piadinha, e às vezes o cristão está ali no meio, meio incomodadinho, mas fingindo de cego, de surdo, né, para desagradar. Irmão, sai desse meio desse povo. Você entendeu? Pode ver, Jesus, a primeira coisa que ele fez, pegou o cego pela mão, tirou ele, foi conduzindo ele até um outro lugar. Quando chegou no outro lugar, Jesus cuspiu nos olhos dele. Entendeu? Eu vejo cuspir nos olhos dele, o entendimento que eu tive, se sujeitar à vontade de Deus. Tem muita gente que quando Deus fala, vou cuspir em você, Jesus, aí não, eu vim aqui até aqui caminhando com você, agora me sujeitar a levar uma cuspida e tal. Irmãos, relacionamento com Deus é temor, é obediência, é busca, né? Não é, o evangelho não é inerte, já falei isso. E se sujeitar à vontade de Deus. O homem, às vezes, pelo seu orgulho, né, de se humilhar, né, de mostrar que realmente é fraco, é pó, tem essa dificuldade. Muita gente tem. Então, é assim, se sujeite a Deus. Se relacione com Deus, com temor, com obediência e se sujeitando à vontade de Deus. Aí a situação é outra. Aquele homem aceitou. E ali ele foi curado. E no decorrer desse caminho, ele estava na escuridão. Ele era cego, não via nada. Jesus vai conduzindo. Se você cair, ele levanta. Se você for tropeçar, ele desvia. Ele que mostra o caminho. Jesus é luz. Lá no começo, em Gênesis, qual a prioridade que Deus viu que era necessário para a sua criação? Que houvesse luz. Jesus é luz. Você entendeu? Não sei a situação que você vive, não sei o que você está passando, mas uma coisa eu tenho certeza. É momento de buscar Deus, um relacionamento sério, de temor, com responsabilidade, sem transferência de responsabilidade, né? Naquela hora que eu falei que a gente não pode transferir a nossa responsabilidade. Pedir para os irmãos orar, não sei o que, fazer aquele barulho todo e sentar e ficar acomodado, inerte lá, como se fosse esperando o resultado. Não, Jesus quer ouvir você. Deus quer ouvir você. Se você for lá e buscar Deus, lá em Gênesis fala que todo finalzinho de tarde ele estava lá, se relacionando com Adão e Eva. E às vezes, você, além de não ir, você se esconde. Você está entendendo o que eu estou falando? Então o momento é, errou, pecou, peça perdão e volte a se relacionar com Deus, porque Deus está lá,
esperando. Cadê aquele povo que sempre vinha aqui no começo e orava e buscava e estava sempre se relacionando comigo? Sumiu. Não tem aparecido mais. Então o momento é de errou. Não deixe que te acuse pelo erro, irmãos. O mais importante é que você reconheça o erro, peça perdão a Deus e você tem uma aliança com Deus. Deus não quebrou essa aliança com você. Se você se sente longe de Deus, é porque você se afastou de Deus. Deus não se afasta, Deus está lá, no mesmo lugar de sempre, não muda. A palavra do Senhor não volta vazia e não muda. É aquilo que Deus determinou e pronto, acabou. Então o momento é de se relacionar com Deus como prioridade. E as outras coisas vai ser acrescentada a você, porque a palavra do Senhor, eu escrevi isso sempre, é firmada no caráter de Deus. Então, imagine, caráter de Deus. Se Deus escreveu, se Deus determinou dessa forma, é dessa forma e ninguém muda. E às vezes a gente tem ouvido o Espírito Santo de Deus falando dentro da gente o que devemos fazer, o caminho que devemos tomar, e o nosso racional abafa essa voz. Irmãos, esquece o racional. A vida espiritual não tem nada a ver com o racional. Racional, 2 mais 2 é 4. Espiritualmente falando, e as coisas de Deus, 2 mais 2 é 5. Não tem essa. Então, ouça a voz do Senhor. Busque o Senhor com relacionamento de temor e obediência. Imagine, você acha que um pai vai recusar algo para o filho? Existe até uma passagem na palavra que vocês que são homens ruins tal, e não vai dar amargo, não vai dar veneno para um filho. Imagine Deus. Não lembro direito dessa passagem, desculpa. Imagine Deus. Então, assim, o momento de prioridade na nossa vida é buscar a Deus com relacionamento de temor, de obediência. Que Deus vai mudar toda a tua situação e vai chegar no objetivo que Deus quer, que é a tua salvação. Não pensa que esse período aqui, que o Senhor dá um carro, dá um emprego, muda a situação, o Senhor dá, não tem problema. Mas o principal é a tua salvação. A gente tem que andar nos caminhos do Senhor, sempre focando lá na frente. O que é o principal foco lá? A salvação. Nessa terra aqui, irmãos, o metal mais precioso é o ouro. Lá na glória, nós vamos pisar sobre ele. Você vê como vai ser insignificante. Vai ser rua para a gente pisar sobre o que é mais precioso nessa terra, é o ouro. Então, o mais precioso, a prioridade para um cristão é estar se relacionando com Deus, com temor.